Muito bom dia! Nós estamos na quarta-feira. Talvez você nem está contando mais os dias, porque talvez os dias para você tenham sido iguais. Hoje eu quero mostrar para você um sintoma de uma enfermidade da alma. E talvez você diga enfermidade da alma? É isso mesmo. Talvez se eu perguntar para você como você lava a sua roupa, você sabe o que é bom para a sua roupa, o que não é. Como você cuida do seu cabelo, você sabe o que deixa o seu cabelo ressecado, oleoso. Eu não sei. Eu sei que talvez você tenha coisa até para me ensinar. Agora, você sabe o que é bom para a sua alma? Você sabe o que você pode fazer para evitar a sua alma ficar doente? Você já se perguntou que talvez a razão de você estar nos assistindo agora é porque existe uma dor, existe algo dentro de você que talvez você nem compreenda? Preste atenção nesse sintoma de uma alma enferma. Prepare a sua Bíblia, porque através desse mês de agosto nós temos orado com as mãos na palavra de Deus. E eu quero que você entenda como você pode curar também a sua alma. Vamos ao episódio. Enfermos na alma. Episódio de hoje: o medo. Para a psicologia, um estado afetivo movido pela consciência do perigo. À luz da palavra de Deus, um espírito. Porque Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Com isto fica muito claro que o medo tem origem espiritual. Ao analisarmos algumas doenças, percebemos o quanto elas são agravadas pelo temor do paciente. A síndrome do pânico é um exemplo claro disso. Um transtorno que faz com que a vítima sofra crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Um medo do que não está sequer previsto a acontecer. Alguns, por uma experiência mal sucedida no passado, acreditam que nunca mais deverão investir em um relacionamento, em um negócio próprio, em uma carreira ou qualquer outro objetivo que sonhavam. Em tudo enxergam perigo, impedindo as promessas de Deus de se cumprirem. O medo pode fazer a pessoa perder o foco, se acovardar até mesmo diante de pequenos obstáculos, fazendo-a acreditar que não é possível, pois a maioria que tentou não conseguiu. Algumas pessoas deixam de ter sucesso se entregando a diagnósticos médicos. E o mais terrível e pior de todas as atitudes que o medo faz uma pessoa tomar é dar fim à própria vida, colocando um ponto final em uma história que certamente, após a batalha, teria dias felizes, cheios de realizações. Elas cancelam os novos capítulos de sua história. Uma das formas que o medo encontra para conseguir se apossar da vida de uma pessoa é o pecado. Afinal, quem consegue pedir algo a Deus com uma acusação que o condene? A voz da acusação faz com que a pessoa tenha dúvida sobre seu merecimento. Mas então, como combater o medo se ele é capaz de invadir até mesmo a vida de um cristão? Lembremos que se trata de um espírito. Sendo assim, a arma para vencê-lo também deve ser espiritual. Por esse motivo, o cristão deve ter como principal meta sua comunhão com Deus e o batismo com o Espírito Santo.
mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Uma pessoa com poder em seu interior não precisa temer a nada. Dificuldades a vida sempre há de apresentar. Porém, o nascido de Deus vence o mundo. O Espírito Santo é coragem, e com ele não existem motivos para temer. Essa é a importância de investirmos todas as nossas forças no batismo com o Espírito Santo. Antes de falarmos mais sobre o medo, talvez você nunca imaginou que esse medo, ele não vem da situação que você enfrenta ou do trauma que você passou. Ele vem daquilo que marcou a sua alma. E por isso que hoje, em todos os nossos centros de ajuda, nós cuidamos da alma. Nós cuidamos daquilo que faz você, meu amigo, ter paz, independente da sua situação. Você vencer as ansiedades, os medos da vida. Eu quero que você preste atenção nesse simples versículo. Talvez é uma linha, mas essa linha pode dar uma nova direção para a sua vida. Veja o que aparece na sua tela agora e leia comigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vou ler novamente, continua na sua tela. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E aí você diga assim, pastor, mas o senhor quer falar para mim que eu tenho que fazer o que o senhor vai falar? Não. Você tem que fazer o que diz a palavra de Deus. Porque eu não encontrei até hoje ninguém que perdeu por obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corrige a tua alma. E corrigindo a tua alma, você corrige os teus caminhos, você corrige os teus pensamentos, você corrige as tuas escolhas, até a consequência das tuas escolhas. A salvação da tua alma, ela corrige. E é por isso que eu quero fazer essa oração agora por você. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, poxa, o que eu tenho que fazer para ver Deus na minha vida? O que eu vou fazer? Se Deus existe, como que eu chego até Ele? Obedecendo a palavra. Se você obedecer essa palavra, então você vai ver do que Deus, Ele é capaz. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, independente do que essa pessoa sinta, pense sobre ela mesma, independente de onde ela esteja, ela pode estar num presídio, num prostíbulo, num bar, ela pode estar em casa, num hospital. Meu Pai, se ela agora, com a sinceridade da alma dela, ela se apega a essa oração, então assim como a minha mão está sobre essa palavra, a tua mão está sobre a vida dela. E em nome de Jesus, o Senhor toca na alma dela. Toca na alma dela para arrancar esse medo que era a doença da alma dela. Para arrancar essa solidão que consumia as forças dela, essa rejeição. E em nome de Jesus, meu Pai, à luz da tua palavra, tira ela dessa situação. À luz da tua palavra, arranca ela dessa condição, meu Pai, para que ela tenha como, hoje ainda, encontrar o altar e no altar encontrar vida, pois nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, creia e você faça
uma coisa muito simples. A primeira coisa, o primeiro ato de obediência, vá até um altar. Procure agora, aparece na sua tela o endereço onde você pode encontrar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. Universal/localizar. Se você quer falar conosco agora, nós vamos te responder, nós vamos te alcançar. Então mande agora uma mensagem de texto para nossa linha amiga 020 7272 1010 e nós vamos falar com você. A Mariana, ela entendeu isso. E quando ela veio até o altar e entendeu como cuidar da alma dela, que o problema dela não foi a gravidez, não foi as drogas, não foi a morte da mãe, a perca da mãe, mas foi a dor da alma, ela refez a vida dela. E esse convite é estendido a você. Tenha um ótimo dia, uma continuação de noite, dependendo de onde você nos assiste. Você querendo falar conosco, nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Esperamos por você. Até lá. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida. Na Catedral dos Milagres ou em uma igreja universal mais perto de você. Meu nome é Mariana, eu tenho 39 anos, eu sou médica veterinária. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. E depois dessa separação, eu comecei a ter problemas na minha vida, desde os 6 anos até a fase adulta. Conheci a bebida, eu conheci o cigarro. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre busquei um conforto, achar um tesouro, achar alguma coisa que me preenchesse, né? Talvez por causa da separação dos meus pais, sempre ficou uma lacuna, né, a ser preenchida. Então, eu tentava procurar isso nas noites, nas baladas, nas bebidas, mas nunca estava satisfeita com o que eu encontrava. Quando eu chegava em casa à noite, tudo aquilo voltava de novo. Eu encontrei o pai dos meus filhos, fiquei com ele 15 anos, engravidei, aí eu pensei, agora minha vida vai melhorar. Acho que eu encontrei o que eu precisava para ser totalmente feliz. Esse tesouro, esse vazio que eu procurava, agora vai ser isso, agora eu vou ser feliz. E não foi assim, né? Eu engravidei da minha primeira filha, começou um inferno na minha vida. Brigas, discussões, desentendimentos. Eu vivi um relacionamento tóxico e abusivo. E no meu pensamento, mais um filho, talvez isso ia passar. Foi onde eu engravidei de novo do meu segundo filho e nada de mudar. Continuei com meus problemas, continuei com meu vazio e continuei vivendo um inferno. Eu sempre sonhei em ter um casamento e eu não consegui realizar esse sonho. Mesmo quando eu conheci o pai dos meus filhos, a gente não conseguiu se casar, a gente só foi morar junto. Apesar de tudo, eu tinha conseguido conquistar um sonho meu desde pequena, que era ser veterinária. Então muitas pessoas questionavam, nossa, você é triste, às vezes por quê? Você tem dinheiro, conseguiu se formar veterinária, tem seus filhos, mas meu casamento, eu não consegui casar do jeito que eu queria, eu não consegui viver a minha vida de casado do jeito que eu queria.
eu não conseguia ser profissionalmente bem-sucedida. Então, tudo isso acarretou, um problema puxava o outro nessa parte. Foi quando eu ajoelhei e pedi para Deus tirar esse sentimento de amor, porque eu tinha um amor muito grande por Ele. Era, como fala popularmente, né? Era Deus no céu e Ele na terra. Então eu pensava comigo, eu nunca vou ter capacidade de terminar dele, né? Mesmo sendo abusivo, mesmo sendo um relacionamento tóxico, não ia conseguir. Foi quando eu pedi para Deus entrar dentro de mim e se fosse da vontade dele, arrancar esse sentimento dentro de mim. E foi assim, certeiro. Deus arrancou esse sentimento de dentro de mim, eu consegui pedir a separação e ele saiu de casa. Foi quando eu achei que as coisas iam melhorar na minha vida. Estava errada, porque tudo aquilo que eu procurei, a minha vida toda, eu ainda não tinha conseguido encontrar. Então, depois da separação, eu me vi sozinha mais do que nunca, porque na época da separação minha mãe faleceu e eu me vi sozinha, perdida, com 2 filhos e mãe separada. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Então, eu passava mal, meu coração acelerava, eu achava que ia morrer. Eu comecei a brigar muito com meus filhos, eu comecei a não dar a atenção que eu devia para os meus filhos. Por ser mãe separada, eu precisava dar um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, e eu não conseguia. Então, minha vida do inferno que estava antes piorou. Depois que meus pais se separaram, eles começaram a frequentar a Igreja Universal. Então, quando eu comecei a ter essas crises de ansiedade, eu lembrei de quando eu ia com eles, de uma palavra ou outra que o pastor falava. Foi quando me deu um start, eu falei, eu preciso seguir esse Deus que meu pai segue. Eu entrei na igreja triste, sozinha, com crises de ansiedade, tomando remédios controlados. Eu ouvia muito o bispo falar do batismo nas águas, que a pessoa entrava e saía uma nova pessoa. Foi quando na minha cabeça deu um start e eu falei, eu preciso disso. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer uma outra pessoa. E foi quando eu decidi me batizar nas águas. Eu estava com o pé quebrado, com o dedinho do pé quebrado, estava com tala, com aquela botinha ortopédica. Mas no domingo que essa palavra entrou em mim, eu falei, eu vou. E foi quando eu fui, me batizei nas águas. E na hora que eu imergi nas águas, eu já senti uma tranquilidade, eu senti que todo aquele peso que eu carreguei a minha vida inteira ficou naquelas águas. E eu fui perdoada. Naquele momento, eu senti que a minha vida ia mudar. E eu fui sincera na minha oração, como eu nunca tinha sido na minha vida. Eu falei para Deus, se eu for batizada com o Espírito Santo, que vocês tanto falam hoje, eu vou largar tudo, tudo para seguir o Senhor. Minhas lágrimas escorriam, minha maquiagem borrou, eu não conseguia nem pensar quem estava do meu lado. E foi aí que caiu minha ficha e que eu vi que o choro das pessoas na hora da busca eram de alegria, eram de paz, de contentamento, que foi o que eu senti. Naquele momento, eu senti que Deus falou comigo, eu consegui ouvir o Espírito Santo falando comigo, eu tô aqui com você. Você está perdoada de tudo aquilo que você fez na vida que não agradava a Deus. Eu estou segurando na sua mão e eu não estou só do seu lado. Agora eu estou dentro de você. Então, depois desse dia, dessa quarta-feira, minha vida mudou da água para o vinho. Eu não conhecia mais meu passado. A dificuldade que eu tinha em falar, não, vou parar de sair, não, vou parar de beber. Falava, imagina que eu vou conseguir. O que vai ser da minha vida se eu não fizer isso? Mas naquele momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, ficou tudo fácil. Eu tomei nojo de cigarro, eu não posso sentir cheiro de bebida, eu gosto de ficar na minha casa sábado à noite com os meus filhos. Eu passei a dar mais atenção para os meus filhos, mais carinho. Hoje eu me ponho no lugar de pai e mãe para eles. Então eu criei força para criar eles. É indescritível a felicidade que a gente vive hoje em dia. Eu tenho um conforto financeiro, eu tenho minha paz, que ninguém, nem nada do mundo me tira agora, nada. E hoje eu sei que o tesouro que eu procurei a minha vida toda é o Espírito Santo, que está dentro de mim hoje, e ninguém mais me tira. Eu não tenho mais crises de ansiedade,
Eu não tenho mais palpitação no coração. Eu entrei no grupo da evangelização. Quando a gente recebe o Espírito Santo, tudo que a gente quer é passar essa alegria para as outras pessoas, é tentar fazer as pessoas entenderem que dá certo, que funciona. Hoje o Espírito Santo é tudo que eu tenho, é o tesouro mais precioso que eu tenho. Eu não troco ele por nada dessa vida.